Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Com essa música trazendo muita harmonia para o nosso corpo, acalmando nossos pensamentos, trazendo um conforto no nosso coração. Eu trouxe uma mensagem do Minuto de Sabedoria que fala: Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação da nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual do nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia sem jamais abandoná-lo. Neste momento, né, manter essa vibração alta que o momento nos trouxe, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui presentes, recebendo essas bênçãos maravilhosas,
estar receptivos a todo momento, estar presente, que possamos estar presente neste momento para absorver o máximo do que tem para nos trazer essa noite. Agradecidos por essa oportunidade, abrimos o nosso coração, a nossa mente para este momento. Que assim seja. Nós vamos convidar o Maurício para fazer o estudo da noite. Seja bem-vindo. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Bom ver a casa cheia, uma alegria muito grande. Uma vez eu estava nesta mesma sala, ouvindo uma palestra, algum tempo atrás, e a pessoa falava assim que a palestra é mais importante para mim, né, para aquele que fala, ele falava, o orador, a palestra é mais importante para ele. Então, essa palestra é importante para mim, é mais importante para mim. Espero que a gente possa ter algum entendimento e, sobretudo, que possamos ter consciência das coisas. Porque há uma pequena diferença entre conhecer e ter consciência. Na semana passada, eu estava, um dia que eu ia estar aqui fazendo essa palestra, eu estava em Goiânia. E aí meu sobrinho, ele faz medicina lá. Aliás, já fez medicina, está, lá ele fala, R2, R3, que são as residências. E tinha um outro médico, experientemente lá, e ele estava fumando. Aí eu estava falando com o meu cunhado alguns detalhes técnicos de um trabalho que ele vai começar. Ele achou interessante. E se aproximou, não, eu posso sentar aqui com vocês e tal. E aí foram papos médicos lá com o meu sobrinho, etc. E surgiu a ideia, né, do que é conhecer e do que é ter consciência. Né? Então eu tentava explicar para ele que, veja, você está fumando, então você sabe que o cigarro faz mal, mas você não tem consciência. Então a diferença é essa, no meu entendimento. Para ele já era diferente. Mas o cigarro faz bem? Para mim faz bem. Tudo bem. Mas fisicamente o cigarro lhe traz alguns problemas. E aí você sabe disso. Então você sabe, mas você não tem consciência. Então é a mesma coisa. Espero que esse estudo de hoje possa nos trazer entendimento, um pouco de conhecimento. Eu sei que para muitos de vocês não vai ser muita novidade, mas vai ajudar a refletir. E também que possamos trabalhar e ter consciência neste tópico. O tópico é obsessão. Tá? Tem algum problema aqui? Muito bem. O que é obsessão? A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, desde um simples influência moral, sem perspectivas mais exteriores, até a perturbação completa de organismo e das faculdades mentais. Isso está no livro dos Médicos. É importante a gente destacar, quando a gente fala de obsessão, a primeira ideia é que o espírito está nos influenciando. Mas isso não é uma coisa assim tão simples. Os espíritos podem nos influenciar com a ajuda, às vezes, de algum familiar, de algum amigo,
ou através de uma situação qualquer que a gente possa viver. Então, a obsessão pode ser de desencarnado para encarnado, mas, evidentemente, pode ser de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, e até de encarnado para desencarnado. Então, é simplesmente essa relação interpessoal envolvendo aí um espírito, né? Uma das características sentidos dos maus espíritos é a posição que eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Isso por daí que a impressão que dos irmãos é que os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Então está claro que um bom espírito não causa uma obsessão, né? Aquele que quer subjugar, dominar, é um mau espírito. Então, a obsessão é causada, vamos dizer assim, originariamente de um mau espírito, né? É um mau espírito que tenta trazer esse domínio sobre essas pessoas. E mais à frente nós vamos ver por que isso ocorre. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Então, vamos dizer, você tem uma imperfeição que todos nós temos, né? Porque estamos aqui encarnados num mundo de provas e expiações. Então, todos nós somos imperfeitos. Logo, todos nós somos sujeitos à obsessão, né? Se você liga a obsessão com o seu livre-arbítrio, você permite a obsessão. Se você não liga o seu livre-arbítrio, você não permite essa obsessão. É uma coisa que sempre um espírito mau tenta impor sobre nós, mas nós temos sempre o livre-arbítrio de dizer não. Aliás, é por isso que Jesus disse não, não, sim, sim, né? Então tem certas coisas que não nos convêm, não. Então é esse que nós devemos estar sempre em mente. Graus de obsessão. Nós temos 3 graus de obsessão. Uma obsessão simples, uma fascinação e uma subjugação. A obsessão simples é uma ação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Então, todos nós. Tem um dia que nós estamos de mau humor, né? Tem um dia que nós não estamos bem. Pode ser que estejamos sob influência, né? Sobre um clima, né? Não muito bom. Significa que estejamos obsediados, mas esse clima, vamos chamar assim, pode nos dar uma ideia se estamos obsediados ou não. Basta a gente dar uma observada no que nós pensamos. Eu estava falando com um amigo meu esse final de semana e até o assunto era política, né? Porque para variar é o assunto da moda. Mas ele falou assim, olha, não adianta, você tem opinião formada, ou a pessoa tem opinião formada, então ele não vai mudar a opinião dele, né? Assim ele me falava. Então eu já tenho opinião, pronto. Então eu até brinquei com ele, eu síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, né?
que é o síndrome da Gabriela. Mas, enfim, a gente, para sair dessa obsessão, é preciso que a gente tenha um insight, preciso que a gente conheça, né, sobretudo entenda que a gente está no processo de obsessão, para que a gente possa sair desse processo. Então, ali entra o entendimento, o conhecimento, né? Eu costumo falar que, por exemplo, se tiver um espelho, né? Pode. Se eu tiver um espelho lá naquela parede, não estou me vendo lá na janela, reflexo do vidro, eu estou me vendo quase que totalmente. Mas à medida que eu me aproximo, eu vejo cada vez menos, e até eu colocar a cara do cine lá, e eu não vejo nada. Imagine, a gente está dentro de nós mesmos, então é difícil nós vermos nós mesmos, nós nos conhecermos, né? Nós somos o espelho, está muito próximo, então nós não nos vemos, não nos conhecemos, mas nós podemos dialogar com outras pessoas, com nossos parentes, né, com nossa esposa, esposo, filhos, para que a gente possa nos entender um pouco. Os que podem pagar um psicólogo, fazer uma terapia, né, para se conhecer. Mas essa busca do autoconhecimento é muito importante nesse aspecto. Por quê? Porque nós temos que ter uma predisposição à mudança de nossas ações. Então, se a gente não se predispõe a se conhecer e a mudar, né, nós não vamos sair desse estado. Kardec pergunta aos espíritos o que é um espírito, o que é um verdadeiro espírito? É que seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje, não é? Isso é um processo de mudança, um processo que nós temos que nos conhecer e um processo que temos que nos esforçar para nos melhorar. Então, a pessoa que ainda está num estágio que não procura se conhecer, não procura mudar, ele também está numa situação chamada de consciência do sono. Ele ainda não está desperto para mudar a vida sua ou em torno dele. Então, a consciência do sono é o primeiro grau em que a maioria de nós todos estamos. O segundo estágio é um estágio de consciência de estar despertando. É aquela pessoa que já vai fazer pelo menos quilo, procura se melhorar, procura ser bom, procura ser ativa, né? Aquela pessoa que está no processo de melhoria, ele entende que ele é imperfeito, ele entende que ele pode melhorar. Então, ele está numa consciência que está despertando. E pelo fato de estarmos aqui nesse horário, não ouvindo o Jornal Nacional, ou estarmos nos preocupados em me ouvir, né, aqui e nos melhorar, já é indício que talvez todos nós sejamos numa condição de estar despertando. E a consciência desperta é aquela consciência do bem, vamos chamar assim, do Chico Xavier, né? Aquela pessoa que só faz o bem e já pensa mais no outro do que nele. É um estágio no qual ele está, é uma pessoa boa, né? Uma pessoa que se preocupa com todos. Aí já é uma pessoa que está desperta. Acima dele nós vamos ter uma consciência do Cristo, uma consciência, vamos chamar, dos bons espíritos, né, dos espíritos superiores, consciência crística, podemos chamar. E já conhecemos muito poucas pessoas ou espíritos que aqui vieram, o próprio Cristo,
Poderíamos colocar talvez o Gandhi, poderíamos colocar outras tantas pessoas que colaboraram para que a bondade se espalhasse pelo mundo. E depois disso, teríamos a consciência universal, que já se confundiria com o próprio Deus. Bom, no livro dos Espíritos nós temos ali uma classificação, né, mais ou menos 10 tópicos dos Espíritos. Talvez a gente possa se enquadrar em uma dessas 10. Mas o fato é que os Espíritos maus é que nos induzem à obsessão, se assim nós quisermos. Obsessão simples é ação inoportuna e desagradável, em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. A fascinação, vamos chamar de segundo estágio, é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado, ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Então, a fascinação é aquela pessoa que já se acha assim, acima do pão de queijo, né? Eu sou bom, eu faço bem, enfim, se julga e talvez esteja num universo paralelo, né? Uma situação na qual se deixa levar pela fascinação de uma outra mente que impõe ele certas situações, ele se acha acima das pessoas. E a subjugação é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que sofre e faz agir ao seu mal grave. Vamos colocar de equalismo novo, né? A pessoa que já não tem mais até ação sobre ele mesmo. Ele está subjugado. E em muitos casos até, se você afastar esse espírito que o subjuga, o encarnado pode até desencarnar. Porque ele domina de tal forma essa pessoa que domina totalmente o estado dele. Bom, não preciso dizer que a obsessão nos leva a certas situações doentias. Por exemplo, quando a gente recebe uma notícia muito desagradável, a primeira coisa que nos atinge é o estômago. Não é verdade? Você sente aquela coisa. E se você vive naquela agitação, aquela situação ruim, aquela coisa de ódio, violência, você pode ter uma gastrite, né? E aí pode se desencadear até um câncer, né? Então a mente, ela tem uma ação muito profunda sobre o nosso corpo. Livrar-se das obsessões significa estarmos conscientes de nós mesmos, né? No Oriente, vamos chamar os budistas, ou não conheço muito bem, mas as pessoas, os hindus, e pessoas que fazem meditação, tentam esvaziar a mente, né? Fica horas e horas. É um estágio até mediúnico, né? Mas tentam se livrar de outros pensamentos, outras situações, outras vibrações. Muito bem. Característica da obsessão. Está de olho no relógio aqui. Os espíritos maus pululam em torno da Terra em virtude da integridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços deste mundo. A obsessão com as enfermidades e todas as tribulações da vida deve ser considerada prova ou expiação, e como tal, aceita.
Então, veja só, nós estamos num mundo, né, de relação interpessoal, pessoas se relacionam com pessoas, e esses relacionamentos, essas situações, é o nosso dia a dia, é a nossa vida, né? E, evidentemente, que nessas situações ocorrem, né, pensamentos que podem nos levar a uma situação. Tem um livro do André Luiz, eu não me lembro bem qual é o livro, acho que é talvez o Domínio da Mediunidade, em que tem um repórter que está numa mesa de bar escrevendo lá uma reportagem e tal, e tem um espírito que está obsidiando, né? Porque ele está fazendo um artigo sobre uma determinada pessoa, descaracterizando essa pessoa, trazendo uma deficiência para essa pessoa. Isso ia ser publicado no jornal. Isso ia trazer um transtorno para essa pessoa. Então, a obsessão não ocorre assim, tá? Não atinge às vezes a pessoa diretamente, mas pode atingir de uma forma direta, como é esse mecanismo que está lá no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Então, às vezes tem aquela pessoa que pode ser influenciada porque ela é vigilante, e essa pessoa trazer um transtorno para você também. Então é por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes, apoiando o nosso bom anjo da guarda. A prece é uma situação na qual nós devemos estar sempre ligados. Na hora que nós levantamos, na hora que nós vamos para o trabalho, na hora que nós vamos dormir, né? E lá atrás do Evangelho nós temos uma série de preces que nós devemos conhecer. Por exemplo, a prece na hora de dormir. Meu bom anjo da guarda protetor, auxiliar-me nesta noite, traga-me bons conselhos para que eu os possa praticar na vida. Por exemplo, né? Então tem lá a prece do anjo da guarda, tem um monte de prece lá. É bom que a gente entenda. Durante o sono, também o nosso espírito está liberto. Ele aí pode estar sujeito a interações com os nossos inimigos espirituais, com os nossos obsessores. Porque se nós não temos obsessores nessa vida, nós temos na outra, na vida que nos precede. Hoje nós somos o melhor de nós. Porque nós já passamos por tantas outras vidas, já fizemos tanto mal, tanta coisa errada na outra vida, que esses espíritos nos perseguem, né? Então, às vezes não estão sozinhos. É um bando, né? Igual quando tem um assalto lá que eles chamam de arrastão, né? Que vai um monte de gente para roubar um monte de outras pessoas. Então, tem os bandos também lá na espiritualidade que nos atacam. E eu preciso que a gente seja vigilante nesse sentido. Então, esses espíritos estão aí, em volta da Terra. Existe aproximadamente de 6 a 7 espíritos desencarnados para cada encarnado aqui na Terra. Então, seja aqui nós estamos em aproximadamente 50 pessoas, tem 300 aqui. Muitos ficaram na porta, não puderam entrar, né? Então, a gente tem que entender que nós sempre estamos no meio de espíritos. Quando sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedentes existências. É isso que eu estou falando. Pode ser de outras vidas, né? Essa obsessão pode vir de outras vidas. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha
como que envolvido, impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares do repélio. Tem um livro de André Luiz, que sempre fala assim, acho que vou lembrar o livro, mas enfim, que a pessoa estava envolvida num plasma, assim, como se fosse um fluido de bicho. Imagine você cheio de bicho, né? Um plasma preto, um negócio assim, que te restringe os movimentos, né? Aconteceu na casa espírita, naquele livro? Não, esse fala de um acontecimento na casa espírita, tinha um pastor, enfim, que estava envolvido, uma série de coisas. Isso é muito interessante de você ver, que fala muito das discórdias. Vou ficar aqui, vou tentar ver. Isso das discórdias assim, entre ocorrem numa casa espírita e tal, né? Mas, enfim, na espiritualidade existe muitas coisas que a gente desconhece, que se a gente visse, a gente estava abismado, né? Mas é por aí. Fatores que predispõem a gente que nos levam à obsessão, né? Tendências instintivas. Vou falar porque a gente vai descrever cada tópico desse. Lesões espirituais, imperfeições morais, estrutura psicológica da pessoa, educação familiar e influência do meio social. Tendências instintivas. Olha, a gula, né? Quem come demais, quem as tendências de droga, sexo, tudo que é excesso, de alguma forma traz transtorno para você, né? Então, essas tendências instintivas que todos nós temos, lógico, né? Então, se a gente tem que prestar atenção nisso, esses detalhes que nós vivemos no dia a dia, né? Porque isso é uma porta aberta para a obsessão. Significa que você não vai comer. Não, você vai comer, você tem que comer. Mas você não precisa fazer 7 ou 10 refeições por dia, comer muita caloria, porque o corpo da gente entende que o cérebro sempre fala assim, ó, come. E aí você come, né? De repente você pode, se você não cuida da alimentação, pode trazer um transtorno, né? O sexo, lógico que vai ter sexo, né? Faz parte da nossa vida, das nossas relações, mas você não pode abrir esse precedente com todas as pessoas, não pode ter um excesso nesse sentido. É preciso que você faça isso com amor, senão também você vai se envolver com problemas, né? Então, tudo que é de instinto é uma porta aberta à obsessão. Alteração da atividade mental, desensibilização dos pontos específicos do perispírito, seguida de lesões que refletem no corpo físico, malformação congênita, distúrbios hormonais, etc. Então a gente pode ter algum processo que a obsessão leva a você ter um problema físico, né? E geralmente, né, são talvez doenças psicossomáticas, obrigado. Então, alguma coisa que te levou a ter uma doença. Se você corrigir a causa, você pode corrigir essa doença, né? E normalmente nós não temos assim aquele perispírito brilhante, né, de santo, aquela coisa assim
legal se ver, né? Nós temos lesões espirituais que nós trazemos de alguma forma. Né? Então nós estamos predispostos a que esse estado possa ser atacado, porque os espíritos veem onde você tem lesão espiritual. Né? Então, pode atacar a fala, pode atacar seus movimentos, pode atacar seu equilíbrio hormonal. Enfim, são coisas que a gente pode trazer no passado, ou que você através das suas atitudes. A alma ressurge do equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Você pode vir com uma certa deficiência isso é da sua genética. Fala assim, é da minha genética, né? Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assado. E você pode fazer algumas coisas, mas você pode mudar com as suas atitudes nesta vida, né? Enfim, ação e reação de André Luiz mostra muito essa situação muito legal que a gente lê. Quer dizer, a gente tem nessa vida muitas coisas da outra vida, né? Lógico, nós estamos num processo evolutivo. Imperfeições morais são comportamentos contrários à lei de Deus. Onde que está a lei de Deus? Está na nossa consciência, né? Então, se você vive contra a sua consciência, então esses comportamentos são portas abertas à obsessão. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais, você é importante o seu carro novo, a sua roupa, o seu cabelo. Eu não tenho esse problema, eu sou meio careca mesmo. Mas enfim, as situações de demasia com as coisas físicas pode trazer problemas, né? O egoísmo, que daí deriva todo o mal, a raiz do mal é o egoísmo, né? Então, tudo fica voltado para sua satisfação pessoal. Ontem eu estava vendo com minha esposa, olha, os 15 iates mais tops do mundo. Então, tinha lá um iate, o mais baratinho dele era 300 milhões de dólares. Tinha iate de 3 bilhões de dólares. Poxa, quantas pessoas não estão no estado de penúria porque talvez essa fortuna se agregou na mão, foi distribuída de uma forma conveniente para satisfazer o ego, né? Então, coisas que a gente fica pensando. O egoísmo, o orgulho, a sensualidade, paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Está lá no livro dos Espíritos, de Introdução, na parte 6. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força do poder para oprimir o seu semelhante. Então, a pessoa que você é patrão, mas o seu subordinado vive numa situação de escravo. Então, você é contra pagar recentemente a sua funcionária doméstica, você, enfim, é contra pagar certas coisas para que você possa ter mais e mais. Isso é uma situação problemática, né? Então, tudo que transgride a lei de Deus, que abusa da força do poder para oprimir os seus semelhantes. É muito interessante isso, e faz a gente meditar sobre muitas ações. Estrutura psicológica. Quando a gente fala em estrutura, né, a gente pensa assim, por exemplo, você vai fazer uma casa, né, Caju? Vai fazer um pilar, vai fazer a estrutura, né? Essa casa aqui tem as mãos do fez o projeto aí do elevador, enfim.
o Augusto, que quando começou, fez essas lives aqui, que até se fosse hoje seria diferente, né? Seria tão, tão assim, né? Talvez seja diferente. Então, talvez o calculista lá multiplicou por 5 o fator de segurança aqui. Mas, enfim, dá para um carro, assim. Metade dessa dele aqui dá para umas 30 toneladas, então tem uma estrutura super forte aqui. Pode pôr 3 pavimentos. Pode, porque essa estrutura aqui vai te falar, né? Não sei as colunas, né? Tem que ver como é que está as colunas também. Ele colocou umas vigas aqui, mas a coluna está aqui. Mas a estrutura é isso, né? O que nos mantém psicologicamente em pé? O que nos mantém assim apto para a vida a qual vivemos, né? Pessoas que revelam imaturidade da personalidade e falam assim, não, a pessoa é uma criança, nossa senhora, não cresceu na vida, né? Então ele ainda está numa situação, eu falei que teve início lá dos níveis de consciência, né? Ele está aquém do nível de consciência ainda, do nível do sono, ele ainda está no nível de criancice. Indivíduos portadores de neuroses e psicoses, fobias. Não? Puxa vida, eu tenho uma fobia. Por exemplo, eu vou sair, eu tranco lá, eu pego, eu volto lá para você. Né? Tem muita gente que tem isso. Mas enfim, talvez ele tenha passado por certas situações, ele fica com algumas fobias, né? É preciso que a gente entenda, né? Só ando no branco, né? Tem branco e preto, eu só ando no branco, ou enfim, não cruzo, passo embaixo da escada. Se tem um gato preto, eu tenho medo. Não tem nada a ver o gato preto, você passar debaixo da escada, sabe? Até o livro do Espírito tem essas perguntas lá. Já pensou, se a gente tivesse a Mercedes, passar debaixo, passar debaixo da escada, vai ter mais água. Cruzou o gato preto, não sei o quê, sabe? Tantas outras crendices que existem. A gente não está subordinado a isso, a gente precisa lembrar dessas coisas, né? Criaturas reprimidas, complexadas, inseguras, precisa a gente. Puxa vida, muitos de nós temos traumas da infância, né? Às vezes não tivemos pais, ou não tivemos uma educação legal que a gente procura dar para os nossos filhos, né? Hoje em dia. Mas isso talvez tenha nos trazido algumas neuroses, algumas coisas que mexem com a nossa estrutura. É preciso que a gente vá à raiz, é preciso que a gente trate desses traumas, dessas coisas, senão também é uma coisa aberta, né? O tal do bullying que as crianças sofrem nas escolas, e que a gente já sofreu lá atrás também, né? Às vezes a gente traz marcas dessas coisas. É preciso que a gente crie uma consciência sobre essas situações, né? A gente trate o nosso passado, que a gente se ame, é preciso que a gente tenha um amor pela gente mesmo, que a gente tenha uma consciência dessas situações. Personalidades autoritárias, egoístas, vaidosas, mentirosas, submissas, etc. Enfim, todos esses defeitos, né? Que não são defeitos de fabricação, mas são defeitos adquiridos. É preciso que a gente procure se olhar no espelho, né? Conversar com a gente mesmo, verificar o passado, enfim, cuidar para que a gente não tenha portas abertas para a obsessão nesse sentido. Educação familiar. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Pergunta. Os espíritos respondem. Ao contrário, bem grande influência exerce. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, tornar-se ocupados se viverem a família do seu empenho. Tá? Então é preciso sim que a gente eduque os nossos filhos.
Deus te abençoe. Né? Hoje em dia, as crianças não falam, pensa pai, pensa avô e tal. Então a gente tem que dar uma ajuda nesse sentido, né? Corrigir o defeito dessas crianças, sabe? Para que elas possam ter uma personalidade diretiva. Eu tenho uma passagem na minha infância que me marcou muito. Eu era ajudante de eletricista, do meu padrinho. Não ganhava nada. Mas a gente ia de bicicleta lá nos clientes, né? A gente fazia a instalação da casa toda. Meu padrinho com uma escada assim, colocava eu tinha bicicleta, bidãozinho assim, bicicleta Philips. Bicicleta assim, pretinho, pneu fininho. E eu tinha uma outra. Enfim. Mas ele levava a escada no ombro, né? Levava aquela escada, não tinha carro. E aí, um dia a gente estava passando uma rua assim, um senhor com 2 saquinhos de supermercado, e aí aquele saquinho rasgou, sabe? Daí saiu laranja, tomate, ele parou a bicicleta e falou assim, Maurício, vai lá ajudar aquela pessoa lá. Aí eu parei a bicicleta, fui lá ajudar a catar as laranjas, tomates e tal. Olha, é uma coisa tão simples, né? Claro, é coisa boba, mas para mim foi importante, porque foi um exemplo. Né? Poderia ter passado embora, deixar aquela pessoa lá por trás das laranjas, mas ele fez questão que eu fosse lá ajudar para pegar aquilo. E foi um exemplo, ele ensinou pelo exemplo. Né? E a gente ensina pelos exemplos, tá? Não é para falar, faz isso, faz aquilo, mas é pelo nosso exemplo. É assim que nós ensinamos. Feito? Então, dentro da educação familiar, a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a maneira de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se incluem plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Né? Esses dias eu estava aprendendo a podar barriga, aquela que dá uva, né? Então tem o galho principal, aí tem o galho secundário, tem o galho terceiro, galho que dá uva. Então, você precisa saber, você corta tudo, você saber onde precisa cortar, quantos nós tem que deixar, etc. É uma ciência, né? Então é a mesma coisa, a gente cuidar das crianças é uma ciência, preciso que a gente tenha essa noção. Tem horário? Tem mais alguns minutos? Pode. Mais minutos? Tendências instintivas são observadas desde a infância, onde a precoce perversidade senão da inferioridade do espírito. Uma vez que a educação em nada contribui para isso, o que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco vão progredir. Quer dizer, aquela criança que parece assim, tendenciosa, sabe? Criança que tem maus hábitos, né? Então, ela traz aquela tendência com ela, né? Tanto para o bem como para o mal. Eu tinha um colega, eu estou muito caro, né? Mas eu tinha um colega, quando eu era pequeno, né? E aí meu pai tinha um bar. Ele lá vendia cigarro, as coisas assim. Ele falou assim, vai lá, rouba um maço de cigarro para nós fumar. Eu, bobão, fui lá, peguei um maço de cigarro, peguei. Aí fomos fumar esse cigarro. Aí a gente foi fumar esse cigarro, mas eu fiquei tão pronto, me deu tanto enjoo, que eu nunca mais quis saber de cigarro. Né? E ele já fumava, mas eu não consegui. Mas era uma tendência, né? Se deixasse, as coisas iam lá para baixo. Certo? Então todas as crianças vêm de alguma forma. Influência do meio social. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não. Aqui está o livre-arbítrio, certo? Você pode estar lá
me desculpem aqui se tiver alguém lá do Rio de Janeiro, mas às vezes a pessoa que mora lá em determinada situação tem lá um comércio de drogas, por exemplo. Não é todo mundo que consome droga. Fala, não quero, não vai, pronto, né? Quer dizer, arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparadas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, em todo lugar tem gente boa, tá bom? Não significa que a pessoa, em determinada situação, ele é ruim. Às vezes a gente fala assim, a primeira coisa para você falar de profissão, né? Você vai ser lixeiro. Né? Como se fosse uma profissão ruim. Olha, é ruim, a pessoa corre lá atrás do caminhão, enfim, é razoavelmente bem remunerado, né? Então tem isso de ser uma coisa ruim, mas, enfim, a gente precisa dar bons exemplos e buscar esse lado. Toda profissão tem seu mérito. Tem seu mérito, lógico. Lógico. Eu tenho um sobrinho e ele morava lá, governador de uma siderúrgica lá de Belo Horizonte. Hã? Valadares, lá em Valadares. Lá em Valadares, lá Coronel Feliciano. Então, ele trabalhava lá nas Minas, o pai dele era engenheiro mecânico. Né? Ele tinha 2 filhos. Aí, teve um acerto lá e vieram para cá porque ele tinha uma. Ganhou lá quando o pai morre, né? Tem uma herança e tal. Ele tinha um sítio ali. Aí veio para cuidar de bezerro desse sítio. Esse menino ficava meio largadão aí. Ele era quase campeão mineiro de natação. Menino bom, sabe? Aí começou ficar aí jogado e tal. E aí parou de estudar, chegou quase no final do ano, ele ficou de segunda época e estava de ano. Aí eu estava reformando minha casa. Ele falou assim, eu não vou mais estudar não, quero trabalhar mesmo e tal. Legal, amanhã você vem aqui, eu estou reformando a casa, vou te dar um trabalho, vou te pagar a diária para você. Aí peguei e dei uma talhadeira para ele, um martelão pesado, sabe? Não, vou passar aqui um fio aqui, eu vou ter que cortar aqui esse concreto aqui, você vai ter que usar com giz lá no cimento, para ele cortar a profundidade e tal, ele tem que passar um encanamento lá para passar o fio, né? Aí começou, todo animado. Tinha dado um pouquinho assim, só falei, mas você está fraco, precisa marretar mais aí, senão o diário não ia ficar bom não. Olha, chegou cada martelada que ele dava, acho que ele pensava, nossa, o que eu estou fazendo? Que serviço é esse? Tá? Eu sei que chegou no final do dia e falou assim, ô tio, você não tem aí um livro para me emprestar? Foi? Aí emprestei lá um livro de português, eu tive que ficar em português, história, geografia, matemática. Deu aula para ele. Ajudei ele lá. Enfim, aí ele passou, sabe? Passou de primeira. Passou, os anos todos, né? Passou, deve ter tido uma ajudadinha também, né? Mas ele teve insight naquele dia, sabe? Ele viu a situação. Aí ele voltou lá para a minha formação, formou em engenharia e hoje ele é auditor da Vale, auditor de locomotivas. Ele viajou o mundo todo, para a África, para um monte de lugar. E um dia ele me encontrou e falou assim, fui me agradecer dessa situação. Né? E foi muito legal, porque eu vi que com aquele exemplo ele teve aquele insight e saiu daquela situação que ele estava. Senão ele ia ficar a infância dele perdida. Bom, pessoal,
Está falando que a juventude, na situação que os espíritos têm mais propensão, né? As portas abertas à obsessão, mas nem todo mundo que já vem do bem já vai para o bem também, né? E dos presentilhos da obsessão, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra-se o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Prática do amor, que acima de tudo é serviço à semelhança. Então, amar das coisas o próximo como a nós mesmos, né? Reforma moral, conhecimento, assistência espiritual na casa espírita no lar, prece, passe água frutificada, evangelho no lar e serviço ao semelhante. É assim que se cura a obsessão, certo? Então, com essas meia dúzia de coisinhas aí, tá? A pessoa precisa, por isso que eu falei no início, que a pessoa precisa se conhecer, né? Precisa se olhar no espelho, se conhecer, olhar para dentro dela e ser amanhã melhor do que hoje, né? E ontem melhor do que anteontem, e assim vai. Certo? Então são esses 6 passos aí. E assim nós terminamos. Agradeço muito a boa vontade de vocês me ouvirem, certo? E até a próxima.